Salabim, salaban. Salabim, salaban. Toi, toi, toi. Oi, gente! Muito bom dia! Em Berlim é bom dia ainda, né? Embora o dia tenha 24 horas, a gente... Não sei por que a gente fala bom dia, boa tarde, boa noite, né? Tem lugar que é Guten Tag... Aqui é bom dia, até 10 da noite é bom dia. Dá pra falar. Pra mim. O dia não acabou. Se eu não tomei banho, é o mesmo dia, entendeu? Total, essa que é a verdade. Total. Gente, muito bom dia. Eu tô falando de Berlim. Eu sou a Vivi, criadora, bailarina, produtora desse podcast, o Pod na Gringa, que dialoga com pessoas de todo o Brasil que queiram sair do país e morar em algum lugar. Não necessariamente aqui na Alemanha, né? Obviamente que a maioria dos convidados são todos da Alemanha, porque eu tô falando com pessoas que eu conheço. Mas se você tem desejo de sair do país ou conhece alguém que tem esse desejo, por favor, envie esse podcast para essa pessoa para entender o que os brasileiros na gringa andam fazendo, né? Hoje eu tenho aqui comigo um convidado especialíssimo, elevado ao milésimo N possível, Rodrigo Garcia Alves, que alguns conhecem como Roga, que assim, pros íntimos, né? Eu já conheço como Roga, pra mim o Rodrigo é o Roga. Qual Rodrigo? O Roga? O Roga? É esse. Aquela bi? Aquela bi. E assim, o Rodrigo, ele é coreógrafo, diretor de teatro, artista da performance, ator, dramaturgo e pau pra toda obra. Aí sim, hein? Conserta a tomada? Tomada ainda não, mas conserta uma pá de coisa. Tenho duas ali pra resolver. Mas posso também. Podemos, tudo no YouTube, desligando tutorial. Energia, a gente consegue. O YouTube tem tudo, Fazemos tudo. Ele tá em Berlim há 15 anos, assim como eu. A gente já virou a dinossauro de Berlim, né? Tempo, né, Bi? Porra, é tempo pra caramba. Eu acho que daqui 15 anos vai ser, pra mim, vai ser... o mesmo tanto de Brasil, o mesmo tanto de Alemanha, assim, sabe? O tempo igual. Eu vim pra cá com 30. Eu tô há 15, né? Se eu ficar mais um ano aqui ou mais 2, eu já tô mais tempo do que em Aracaju, onde eu nasci, e mais tempo do que no Rio de Janeiro eu já tô zovisou, como dizem os alemães. Como diz a então, Anyway. Nossa, e você é de Aracaju? Sou de Aracaju. De Aracaju para o mundo. De Aracaju para o mundo, Rodrigo Alves Garcia! Tô muito feliz que você tá aqui. Eu também. Você tá bem? Tava ansioso para chegar aqui no cenário amarelo. No cenário amarelo. Embora agora a gente tá fazendo outras rolês fazendo por aí também, mas o amarelo ainda é a marca registrada, né? Eu queria estar no original, né? Nos primórdios. O original não se desoriginaliza. Claro. E aí, sem querer, a gente chegou, abri a porta, o Rodrigo tava de vermelho, eu falei, não vou trocar. Isso é uma mensagem do universo e a gente tem que manter, entendeu? Eu tava para vir de preto. Né, como sempre eu tô de preto, eu falei, não. Tá calor. Tá calor e eu tô sempre de preto, né? Então vou botar um vermelho. Uma coisa meio alaranjada, não sei que cor é isso também, né? Eu acho que é o vermelho desbotado. Será? Mas é nova. Não, mas eu acho que ela é aquela. É assim, é que nem aquela camiseta que a gente compra tie-dye. Fala, nossa, tem uma cara de praiana, mas na verdade eles amarraram e surraram a camiseta nova até ela ficar cagada, entendeu? E aí você paga assim, carésimo pelo processo feito. É só jogar na máquina com cândida que vai acontecer a mesma coisa, entendeu? O visual detonado é o mais caro. E hoje a gente tem aqui um monte de coisinhas pra comer. Olha, donuts, berries, porque a gente não come só lixo, né? Gente, é muito bom. Essa equipe arrasa. A Equipe. A Equipe arrasa. Teve um gato aí que queria cheirar o donuts, eu não deixei, tirei ele de perto, que ele não pode, ele tá de dieta. Gente, o Rodrigo é uma pessoa que veio aqui conversar comigo hoje, embora eu já conheça o Rodrigo faz tempo, mas vocês ainda não. E basicamente eu tenho perguntas do tipo, antes de continuar aqui, me conta assim, antes da gente adentrar em temas mais profundos, como é que você veio parar aqui? Assim? Como eu vim parar aqui? É uma história longa, viu? Eu tava no Rio, na verdade, então assim, tudo começou lá em Aracaju, mas eu tava no Rio antes de vir para Berlim, tinha me formado na universidade, no curso de direção teatral. Eu morei no Rio, acho que quase 11 anos, se não tô fazendo as contas errado aqui.
E já pro final da faculdade, eu tava trabalhando muito, dando aula de inglês em creche, fazendo peça de teatro, trabalhando com os amigos, enfim, né? Tentando me organizar dentro de uma cena que é super difícil, né? Você conseguir uma estabilidade financeira, profissional. Até hoje, né? Aquela famosa panelinha existe mesmo, né? E é uma real. É uma real, não é impossível de entrar nessa panelinha e é melhor que não acredite-se nela, né? Tipo assim, o melhor é acreditar que você tem que fazer seus contatos com aquelas pessoas que estão ao seu redor, porque são essas pessoas que vão te fortalecer depois, né? E então eu tava nessa batalha, nesse perrengue. Só que paralelo a isso estava acontecendo umas coisas meio chatas no Rio na época comigo, assim, sabe? Eu fui assaltado algumas vezes, eu estava muito cansado, porque eu vivia para trabalhar, e eu pensei, não posso passar a minha vida assim. Eu queria muito ir para um outro país, aprender uma outra língua, enfim, sempre teve esse desejo. Só que eu não tinha como fazer isso, assim, tipo, financeiramente era impossível. Sabe? Eu não o que vem na nossa cabeça pela primeira vez, quando a gente pensa, vou migrar, ou vou estudar em algum lugar e... dinheiro. E sem herança, né? Tipo, quem não tem herança... Cadê a herança, Cadê gente? a herança? Que ninguém me manda. Ninguém me manda uma herança, é verdade. E aí, então, eu decidi que viria. Eu tinha pouquíssimas coisas no Rio que eu pudesse vender. Tinha alguns móveis antigos que eu gostava de meio que colecionar umas coisinhas e tal. Mas acabei dando para os amigos, porque, enfim, todo mundo duro, né? Naquela época, todo mundo super jovem. Voltei para Aracaju e aí eu tinha 2 planos, assim, que tava me perseguindo, que era ou abandonar tudo e morar numa praia na Bahia, em Baçaí. Ai, que delícia. E eu tinha esse plano com uma amiga, acabou dando errado o plano por motivos pessoais dela e meu, ou sair do país. E aí eu tinha conseguido vender umas coisinhas, juntei uma pequena grana, minha mãe me deu um pouquinho de grana, ou seja, eu vim mesmo assim com dinheiro super contado e na cara e coragem. Eu não conhecia ninguém, literalmente ninguém, e não sabia falar nada. Tinha feito umas aulinhas de alemão com uma alemã no Brasil, e tinha aprendido, sei lá, nada. Já tinha esquecido tudo no avião. Via. Isso, sabia o ralô e acabou. Dankeschön, que hoje a gente fala Dankeschana. Dankeschana. Tava sóbrio, sem beber, por isso que eu acho que eu também tava com uma coragem um pouco mais concreta, assim, né? Porque a cabeça não tava tão perturbada. E aí cheguei aqui, tinha um amigo sueco que eu tinha conhecido num carnaval do Rio de Janeiro, desses, e ele me deixou ficar no apartamento dele por alguns dias. Era a única pessoa que eu conhecia, eu pedi essa ajuda, mas logo em seguida ele chegou, ele estava com um problema também, enfim, de familiar, e falou que eu tinha que sair da casa dele, e eu fui procurar meu caminho. Assim, foi muito difícil. Te jogou assim, vai? Cheio de mala. Nossa. Aquela vontade doida de sentar, chorar e desistir, mas... Em cima da mala. Né, mas taurino, orgulhoso, não vou desistir, né? Vou voltar, falar o quê? Então, assim, vai na fé. Vai agora, senão... Mas tudo foi desenrolando. Eu acho que se fosse qualquer outra cidade, teria sido mais difícil, assim. Berlim tava mesmo, era um imã, assim, sabe? Encontrei as pessoas certas. Eu, como sou da noite, comecei o pouco dinheiro que eu tinha, eu falei, vou sair. Eu vou conhecer gente. Então eu comecei a ir pros clubs, para os barezinhos. E é assim que a gente conhece gente aqui. Cara, encontrei. Saindo de rolê. Todos os anjos estavam na noite. Tá vendo? Isso é muito bom, porque essa época que você veio, 2007, 2008, até 2010, assim, tava muito menos difícil a vida aqui, né? Tava. Menos caro, assim, pra gente ainda era caro, porque a gente, né, vem com reais, né? Mas era muito mais pagável, né? Encontrar um quarto não era o fim do mundo. A gente vê isso agora em perspectiva, né? Na época, enfim, eu já achava difícil, que era caro. Era difícil, é verdade, era difícil. Com real, né? Agora, eu também, assim, logo no início eu lembro que eu conheci um brasileiro num bar, em algum lugar por aí, e esse brasileiro me falou uma coisa que eu não gostei na época, que foi, tá chegando agora? Nossa, vai se ferrar muito. Ai, que e pessoa. Eu, na hora, falei, ok, obrigado, né, pela força. Mas naquele momento que ele falou isso, eu pensei, minha história não é a história dele. Exatamente. Entendeu? E eu não vou me ferrar. Tipo, ferrar todo mundo se ferra em alguma coisa. Mas faz parte do jogo. Mas a gente né? se ferra no Brasil também, pra caramba. Se ferra vivendo, né? Então, acordou, você tá ferrado. Então eu nunca falei isso pra ninguém, sabe? Tipo, Berlim era tão bom em 2008, era tudo tão mais fácil. Não.
isso foi minha história. Quem tá chegando agora não sabe da Berlim de 2008, vai encontrar uma outra Berlim, e essa Berlim em 2030 vai estar praticamente impossível para essa pessoa que chegou em 2023. E ela vai começar. Então, assim, as histórias são cíclicas, né? Nós somos ramificados e tem muito. Exatamente. Né? Cada um lida de um jeito com cada É cíclico, coisa. mas cada um vai para um lugar. Roda e vem outras pessoas, vivem outras histórias. Então, assim, quem chega, eu falo, cara, é uma cidade maravilhosa. Procure você mesmo nela. Procure. Gente, exatamente. E se você mora em algum lugar da gringa, não seja essa pessoa que o Rodrigo mencionou de falar assim, nossa, vai se lascar, ou o quê. Não desmotiva as pessoas, porque obviamente que o Rodrigo falou, bom, foda-se, não é minha história, é a história dele, mas você pode desmotivar sim uma pessoa, e não é porque em alguns momentos você se ferrou tanto que a pessoa vai se ferrar no mesmo lugar que você, né? E acho que tem gente que sim desmorona um pouquinho. Tem gente que internaliza também essas coisas, sabe? Isso, então, assim, não é bom. Né? Tipo, quando o muro caiu, Berlim era incrível. Sim, mas eu não estava aqui quando o muro caiu. Então, minha Berlim foi a Berlim de 2008 até agora, entendeu? Vamos celebrar Berlim. E eu acho que ainda é maravilhoso, tá? Os aluguéis, né? Hoje em dia não se encontra um aluguel por menos de 600 euros. Essa é a ladainha que você vai escutar o tempo inteiro, de quarto. É verdade? Mas ainda existem pessoas com contratos antigos que você pode encontrar no seu caminho e que vai te colocar num quarto que custa 350. Exato. Então, existem possibilidades. Que nem todo mundo que tem um aluguel antigo quer tirar o seu couro, sabe? Ele vai pegar o aluguel e dividir em 2, se forem 2 quartos, e vai pagar o justo, né? Exatamente. Tem muita gente que ainda tem, é verdade. Eu conheço muita gente com contratos antiquíssimos que a pessoa tá pagando 600 no apartamento, assim, sabe? De 2 quartos. E tem pra caramba. E essas pessoas ainda são conectadas com um espírito, assim, de solidariedade que talvez fosse muito mais presente no passado porque tinha mais oportunidade, mas isso ainda existe. Agora, do nada, estão surgindo uns apartamentos, assim, umas ofertas novas que construíram, né, uns novos prédios sociais e tal. Ou seja, Berlim parece que se cuida nesse sentido. Explode, mas se cuida. Tem sempre uma, né? Se detona, mas é que é uma cidade que foi detonada 2 vezes, né? De verdade, assim. Vamos pensar nas 2 guerras. As pessoas são resilientes. As pessoas são muito resilientes. E a cidade é uma eterna construção. É muito guindaste. Em todo lugar você vê guindaste. Você vê, né? Você vai fazer uma fotona bonitona, você vai ver 2, 3 guindastes no fundo. E isso faz parte de Berlim. Berlim tem um guindaste ali. Né? Eu já vou fazer até uma camiseta com guindaste, assim, a torre e uns guindastes. É maravilhoso. Atrás, assim. Eu tenho vários filmes no meu celular de filme desses guindastes, que eles são mágicos, né? Ficam ali rodando. Eles ficam rodando com um bloco de concreto rodando. Você fala, gente, se esse bloco cair, ele racha aquele prédio no meio. E eles estão rodando. E foi isso que, assim, quando eu cheguei, porque o primeiro dia na cidade, a gente nunca esquece, né? Não. E o meu primeiro dia foi horrível, porque eu cheguei, eu acho que era, sei lá, 11 da noite. Tava frio, era outubro, mas já tava bem frio e chuvoso. E eu tinha que ir pra Prenzlauer Berg. Só que imagina se eu sabia onde era Prenzlauer Berg. Não sabia nem falar, né? Nem mostrar pra pessoa. Nem celular não existia pra gente abrir e falar. Não, eu não tinha smartphone, nada disso. Não existia, acho que ainda não. Acho que não. E pra mim tudo chega sempre 10 anos depois, então. Eu não lembro. Com certeza não. A velha, né? A velha Rodrigo. Certo. E ninguém falava inglês essa noite. Eu cheguei, eu perguntava às pessoas. O berlinense é muito, né? Às vezes pode ser muito rude, né? Pode. E aí, acho que é coisa de cidade grande. Toda cidade grande é assim, Paris, Rio, São Paulo. As pessoas são mais reservadas, né? E aqui tem uma coisa cultural, né? Que é meio... É bem assim, né? E aí ninguém falava alemão ou inglês. Alemão todos falavam, mas não adiantava pra mim. E eu perguntava. Só sei que eu fui parar em umas 4 estações diferentes dessas estações principais. Ostbahnhof, Hauptbahnhof, Südkreuz. E aí quando já tava muito tarde, assim, sei lá, 2 da manhã, eu sentei, literalmente, eu tinha muita mala, porque era tudo que eu tinha. Eu não pretendia voltar, na época eram 2 de 32 que podia carregar, né? Então a gente vem carregado achando que vai fazer falta as coisas. E eu achava que não tinha roubo aqui nem nada disso. Então eu tava assim, no país, né, das maravilhas. Aí eu deixava uma mala lá em cima, descia outra mala lá embaixo, depois ia pegar outra. Se eu já soubesse que Berlim tem roubo, sim. Né?
Levaram uma mala embora? Imagina, não levaram não. Ninguém ia levar também, porque é pesada pra cacete. Eu trouxe os meus livros de teatro. Nossa! Minhas coisas. Livro e disco, não façam isso, gente. Não, e eu sou uma pessoa muito supersticiosa. Se eu ganho uma pedra, a pedra vai comigo o mundo inteiro, entendeu? Então eu tenho pedra, eu tenho espelho, eu tenho imagem de santo, eu tenho a Bíblia que minha prima me deu, sabe? Tipo assim, umas coisas que, imagina, eu tenho uma Bíblia que veio do Brasil comigo, mas a pessoa me deu, pronto, tá, pra mim já é imantada a coisa, tem sabe? sentimento, essa Tem Bíblia. sentimento. E aí um iraquiano me ajudou. Ele não falava também inglês muito bem, mas ele ali já morava aqui. Ajudou com a mala? Ajudou com a mala e me ajudou, me levou até Prenzlauer Berg. Ah, que cara bacana. Imagina. E aí eu não sabia que não tinha apartamento, número de apartamento, que era o nome da pessoa, não sabia o nome do meu amigo. Já era tarde pra eu ligar pra ele na Suécia, ele tava na Suécia. E aí saí batendo na porta do povo, baixou polícia nesse primeiro dia, porque eu fiz uma confusão no prédio. Imagina, você conhece Prenzlauer Berg? Nossa, lá é família total. Família, assim, burguês, super... E uma pessoa 2 horas da manhã, tocando campainhas e batendo na porta do povo. É polícia. Né? Foi esse meu primeiro dia. Mas quando eu acordei, que eu saí de casa, desci ali a Schönhauser ali, eu acho, enfim, desci aquela avenida que chega em Alexanderplatz. Com aquela torre assim na tua cara, você já foi indo em direção e aí tava sol, aí eu já vi assim, né, os punks na fonte, que ainda rolava isso. Hoje em dia nunca... Né? Eu não vejo muito não. Você vê bastante gente bêbada ali, dormindo, mas não os punks mesmo, acho que... E aí eu eu cheguei ali e falei, putz, ô cidadezinha feia, eu vou ficar aqui. Porque eu gosto de lugar assim, sabe? Porque é tudo grande, frio, né? Espaçoso, né? Principalmente esse lado, eu não conhecia ainda o lado de lá. E aquelas as ruas, né? Pra quem não conhece, as avenidas daqui são bem largas, a calçada, assim, tem muito espaço, assim, de calçada, não é uma coisa apertada. Principalmente do lado oriental. É. Que é onde eu cheguei, né? Depois eu só morei no lado ocidental, enfim. Mas pra quem tá vindo, vai entender muito disso quando chegar aqui. Muito diferente. A cidade não tem mais muro, mas ainda é bem dividida. Mas é bem dividida. Inclusive as luzes noturnas, né? Existe até um mapa famoso, que a parte oriental é toda amarelada e aqui já é toda mais branca, coisas com LED, sabe? Aqui, né? Aqui acho que aqui é ocidental, é verdade. Ocidental, né? Mas esse muro ainda existe na cabeça de muita gente, né? Existe. E como a cidade tem tudo duplo, tem 2 teatros de ópera, 2 bibliotecas né, principais. Acaba que as pessoas são muito bairristas nesse sentido. E vão né? naquele da onde elas... Não, eu sou oeste, sou do leste, eu vou naquela do leste, não vou visitar. Exato, eu sou... Né, enfim, não fico falando disso por aí, mas eu sou bem do lado ocidental, assim, eu sempre morei lá depois dessa minha primeira investida, então todos os serviços que eu uso é basicamente do lado de lá. Olha, eu cheguei no oriental, né, eu cheguei ali naquela parte onde tem um monte de tram, em Lichtenberg ali, mas não bem lá pra cima, é onde divide Friedrichshain e Lichtenberg, então ali você já tem aquele prédio muito quadrado, tudo cinza, uma coisa bem da DDR. Assim. O tram, né? O tram é uma coisa do Oriente, porque na Berlim Ocidental não tem muito tram. Não, quando subiu o muro, né, em 61, assim, os metrôs, né, que passavam por baixo da terra, eles tinham as portas, as estações foram fechadas, então não dava pra pessoa saltar, a pessoa que pegava no oeste não conseguia saltar nas estações, passava com muita velocidade, tanto que tem muita gente que saía pelas janelinhas e morria. Então tem muita história, tem muito filme aqui, assim, né? Muita história. E aí eles construíram esses trams de linha pra cima, né? O tal do bondinho, que é pra suprir o que não... Que eu chamo de transtorno, porque eu fui atropelado por na minha primeira semana. Você foi atropelado? Foi. Caraca, de Rodrigo, bicicleta, são toneladíssimas ali. E ele me pegou e eu, enfim, cercado de gente, aquela coisa bem dramática. Não sei, eu caí assim, por uma bicicleta quando eu cheguei, mas não pelo tram, porque a pessoa chega em Potsdamer Platz ali, né? Com mapa de papel na mão, assim, olhando, né? Você fica naquele monte de coisa, e a bicicleta pof, entendeu? Foi meio que isso que aconteceu, quebrei o dedo. Todo mundo tomar cuidado com muito atropelo, né? Porque atropelo rola tem muito aqui.
E esse trama são toneladas, é tipo um elefante passando em você, né? Mas eu acho que a gente tem que tomar uma bebidinha. Ai, vamos. Eu já vi que tem champanhe aqui. Tem Prosecco, né, é Prosecco, assim, obviamente respeitando o horário, né, matinal, a gente vai beber um sem álcool, existe sim, gente, sem álcool é verdade, depois eu mostro até no close, assim. Como se a gente respeitasse, né? Mas a gente dessa vez vai respeitar. Eu tô sóbrio. Então vamos manter a sobriedade, porque tem muita coisa pra fazer ainda hoje, ó. E... Isso aqui é um... barulhinho delícia. Colocar primeiro a champanhe, né? Uma coisa massa. Eu vim aqui celebrar com o Rodrigo e depois a gente já vai falar por quê, né? Pega aí, menina. Ai, vamos. Acabei de entrar nos 40, então assim, vou celebrar até os 60. É verdade. Porque meu sonho era chegar nos 40. Vou colocar meio a meio, será? Vai ficar uma delicinha, segura aí. Vai, com certeza. Aí você já pode regar. Posso pingar a rosa? Pingar a rosa. Então, e eu não vou colocar label não, porque não estão me pagando nada. Não estão patrocinando, esconde então, a label. Que na verdade isso é só um Prosecco e um refrigerante, gente. Essa que é a verdade. E aí, rola um brinde? Claro. Todo o sucesso do mundo pra você, esse vermelho maravilhoso representando a gente hoje, nossa conexônica. A conexão tá boa, então... Sucesso, pode ir na gringa. E aí você chegou aqui, e qual foi, assim, o primeiro corre burocrático que você teve que fazer? Você tinha algum documento, assim? Eu digo documento, passaporte, visto, esses negócios. Eu tinha um visto de turista, 3 meses, né? E... foi tudo muito louco, assim, porque eu vim com esse visto de turista e eu tinha uma intuição, minha intuição é muito forte, que alguma coisa ia acontecer e que eu ia mudar esse jogo. Eu já sabia que poderia ser estendido por mais 3 meses, né, até 6 meses no máximo. Não sei se a lei ainda é assim, porque muda muito, assim. Acho que não dá mais. Não dá mais, de né? turista, não. Na época dava para estender por mais 3 meses, eu não sei sob que parâmetro deles, né? Mas aí eu comecei a fazer aula de alemão na Volkshochschule, que é uma escola pública. Você paga uma taxa, né, simbólica, acho que na época era 110 euros para fazer um módulo, né, porque o alemão é dividido nos módulos A1, A1, A1-2. Deve ser o dobro do preço agora, mas não é muito mais caro, é mais barato do que as particulares, fato. E eu adoro essa escola, Também. né, tipo assim, eu super gostei lá. Porque tem uma mistura incrível de pessoas de vários lugares do mundo. Né, tem pessoas que já moram aqui, já têm filhos aqui, mas que estão tentando aprender o alemão, né, famílias imigrantes. O senhorzinho, todo mundo vai lá fazer. Acho incrível. Eu também. E aí eu comecei a fazer a Volkshochschule, aprendendo alemão, sabendo que meu visto ia acabar em 3 meses. Então, assim, era muita, sabe, seguindo mesmo a intuição. E indo fazer festa, né? E encontrando a galera. Na época tinha muita república, assim, muita república. E tinha umas festas de república. Ah, é verdade. Que aqui se chama VG, né? VG Party. VG Party. E porque eu já estava aí nessa época morando em Kreuzberg, eu achei um lugar para morar através de um contato meu dos Estados Unidos, me colocou em contato com alguém, enfim, essas loucuras que acontecem. E aí eu ia nessas VG Parties, porque todo mundo sabia, tinha Cottbus-Dam, sei lá, 62, tinha Weichsel, 41, então, né? E aí eu ia conhecendo gente, a galera da cena da esquerda, né, ia para as demonstrações, para as manifestações com a galera, os bares queer, Silver Future era super novo em Neukölln, que é esse bar, eu falo o 2006, nome. Né, eles entraram no ar. É um bar incrível, e aí eu fui conhecendo uma galera, até que eu conheci uma pessoa que me levou para esse apartamento que eu morei há alguns anos, e nesse apartamento eu conheci a pessoa que eu casei. Ah, nossa, que intuição boa. Sim, e aí foi lindo, né? Porque imagina, eu casei com essa pessoa, né? Mas foi um casamento quase que comunitário, porque todas as pessoas dessa república e desse bairro se engajaram em organizar esse casamento. Entendi. Então foi um casamento numa escola pública. Ai, que tudo. Eles emprestaram, porque daí eu tava dando aula de teatro numa escola pública, que eu encontrei uma anja colombiana que se parecia muito comigo. Ela me olhou, eu olhei pra ela, a gente falou, gente, tipo assim... Eu sou você, você sou eu. Família. Irmãs gêmeas. E eu chegando sem língua, né, sem o alemão, e ela... Você vai dar aula de teatro aqui. E eu falei, mas em que língua? Ela falou, tenta inglês, eles não sabem falar inglês e vocês vão se comunicar de algum jeito. E eu comecei a dar aula de teatro. Corpo.
né? E aí, nessa escola foi o meu casamento, e aí toda a galera do bairro, legal. foi lindo, assim, tipo, então casei, e aí abre aquela, né, a porta da esperança. Alivia, tira muito peso das costas quando você consegue um documento que te permite trabalhar bastante, né? Agora, Tem uma isso. puta burocracia, né? É lógico, acho que é um... Porque aí era na época, eu não sei como é agora, então é sempre bom olhar onde que tá a lei, né? Porque eles mudam toda hora, principalmente em questões de imigração. Porque o interesse é tornar cada vez mais difícil, só que... Com essa maquiagem de que tá fazendo tudo mais fácil, né? Falando agora no momento atual que estão indo até pro Brasil procurar profissionais da saúde, Pois é. do TI, e a gente sabe que não é assim, não é, ai, você quer, você vai. Eu conheço pessoas que estão já há mais de um ano esperando o visto ser realizado para elas, e elas já foram aceitas pelas clínicas. E assim, eles dificultam muito. Não, principalmente agora, eles estão mudando de local, estão informatizando, porque aqui também é papelada, né? Vivem assim, não é... Anos 80 total, Anos 80, 70, anos 80 eu acho, porque o fax é dos anos 80 eles Ainda tem fax. Fax, que ninguém tem em casa, mas eles pedem pra você enviar um fax. Então, assim, vira até piada, né? Mas papel. Aqui, assim, você coleciona todos os papéis e mantém esses papéis por pelo menos 5 anos. Porque eles podem ser úteis em algum momento, né? Porque eles vão pedir alguma coisa. Por exemplo, se você for dar entrada no seu documento para se naturalizar, né? Como alemão, você vai ter que ter alguns documentos do banco, extrato bancário, que comprove que você tem realizado alguns pagamentos, sei lá do que. Às vezes a pessoa paga, se você ter, eu não tenho comprovante de saúde, mas o banco você tem, que sai direto da conta aqui, né? No casamento você já precisa, né? No casamento você já precisa. Eu lembro de ligar pra minha mãe desesperada, a certidão de nascimento tem que ser pelo menos 6 meses emitidas, né? 6 meses daquela data. De idade, antecedentes criminais, eu acho que eles já não pedem mais hoje em dia, mas na época pedia. Aí tinha que ir na embaixada passar uma procuração pra minha mãe fazer isso lá, enfim, tinha que receber todos esses documentos pra casar. E aí o casamento é aquele processo. E o atestado de solteiro? Atestado de solteiro. Gente, aqui tem um documento, quando você vai casar, tem que ter ele chama atestado de solteiro, porque isso teoricamente, vou falar teoricamente porque é verdade, comprova que você não é casado no Brasil e pode se casar aqui. E o atestado de solteiro é simplesmente assim, Rodrigo, vou casar. Aí vai o Rodrigo comigo, eu tenho que levar 2 pessoas brasileiras que vão falar assim, sim, a Viviane é solteira, e assinam e pronto. Eles não têm, a própria embaixada do Brasil não tem uma conexão com o Brasil pra saber se você é casado ou não. Não, sendo que eu sou casado aqui, só que no Brasil não consto como casado. Não. Então, assim, não consta. Tem essas balelas todas, né? Que a gente já conhece. Enfim, é muita burocracia, muita gente mal-humorada nos Amt, que são esses órgãos públicos, né? Mas isso também são histórias pessoais. Eu nunca fui destratado num Amt. Nem na imigração. No Ausländerbehörde, eu nunca também fui destratado. Sempre encontrei pessoas muito profissionais e tal. Eles são sisudos. Mas fazem o trabalho ali. Tem uns cortes de cabelo muito especiais. Umas tatuagens no meio da cara. Umas tatuagens na cara, assim, uma mesa cheia de pinguim de porcelana. São figuras, né? É verdade, pinguim de porcelana. E não só, às vezes tem foto, eu me lembro assim, só fazendo um cortezinho, eu fui resolver o meu visto de casada lá, quando eu casei e tal, e eu entrei assim, morrendo de medo, porque eu era casada com uma pessoa que não podia ir comigo naquele dia. Tava viajando a trabalho. Eu entrei com a pastinha de documento assim, né? Sim. Aí eu já olhei assim, a mesa cheia de foto de gato. Eu falei, aí que eu vou ganhar essa pessoa no gato. Eu falei, nossa, quanto gato lindo. E aí a gente começou a falar sobre gato, eu tinha 2, finalmente vou poder trazer meus gatos do Brasil, nem meus gatos são daqui, gente, no Brasil não tinha nada pra ser buscado. E aí a pessoa, sim, e pá, e acabou, e resolveu meu problema assim. Eu acho que assim, tem algumas coisas que que é muito, muito necessário aqui na Alemanha, principalmente em Berlim, que é não leve nada pro pessoal. É verdade. Porque você toma algumas patadas na padaria, no supermercado, e aí você dá uma patada de volta. Eu tô falando bem na força da expressão, né? Porque não é uma patada. A pessoa fala uma coisa do tipo... Ríspido. Você pode ser ríspido também de volta e tá tudo bem. E vem um sorriso e você dá um sorriso e tchau. Acabou, né? É o jeito de falar. É o jeito de falar.
Então, até nesse próprio órgão público, quando eu estava casando, a mulher, eu dei minha certidão de nascimento e ela falou, esse documento a gente não aceita aqui na Alemanha. Aí eu falei, uau, então a gente tem um problema diplomático, porque esse é o meu certidão de nascimento. Minha certidão de nascimento oficial do meu país e está reconhecida aqui. Ela pegou de novo, eu acho que aceita. E botou já no... E botou na pastinha, aquela pastinha do terror. Então, assim, né? Então é isso, é saber lidar, assim. É uma cultura muito interessante nesse sentido, porque você também vai aprendendo a não levar as coisas pro lado pessoal, entrar na praticidade que é meio fake deles. Essa eficiência alemã é meio fake, né? É tudo fake news. Fake news, porra. As coisas desenrolam melhor do que no Brasil. Sim, mas é porque é menor. Uma fila anda, a gente sabe disso. Porque o lugar tem menos pessoas também, mas, em comparação com o Brasil. Eficiência, com fax e papel e carimbo não, é uma coisa bem cáfica, assim. E eu acho que essa questão da sisudez, assim, tem muito a ver com a língua, né? A língua é uma língua quadrada. E às vezes eu prefiro acreditar nisso, que uma patada é uma forma de pensar, porque o cara tem essa língua de nascença, sabe? Então, e tem que aprender a língua, né, meu? Porque assim, sem a língua, quando eu aprendi o alemão, foi aí que eu, enfim, culturalmente comecei a me sentir mais presente, porque não adianta, você pode casar, você pode conseguir toda a burocracia, isso tudo é importante, claro, e você vai conseguir. Agora, a língua tem que ser aprendida, porque é aí que você pega a sua autonomia e você pode exercitar essas nuances das sociais, sabe? Isso. A rispidez, a eficiência, quando não está funcionando a deles, você joga a sua. Então, tudo isso, né? É a língua que traz. É a língua e aí você começa a aprender a forma de pensar que esse povo tem, né? Porque nós brasileiros, nós pensamos de uma forma. O jeito que você pensa, você tá no caixa do supermercado e aí você faz uma piadinha no Brasil, todo mundo ri. Você vai fazer uma piadinha aqui, o cara tá passando tão rápido porque ele ganha por cliente que tá ali, né? Essa que é a verdade, eles ganham bônus. E aí é tão rápido aqui o negócio que ele não tá ouvindo a sua piada. Então a pessoa, eles são horríveis porque ele não riu da minha piada. E na verdade o cara nem ouviu a tua piada porque ele tá trabalhando ali, né? Não, e língua é humor também, né? Com a língua você vai entender o humor do lugar e isso tudo é muito importante. Eu acho também. Né? E porque assim, depois que você casa, vem um momento, né? Depois de alguns anos, não sei, você vai se naturalizar, se você quiser, se for interesse, né? Eu me naturalizei. E aí vem outras etapas, né? Vem a maldita prova de história, economia e sociedade que nem eles sabem responder. Não sabe. Né? Então aí vem perguntar qual é o arquiteto do Reichstag, né? E eu assim, gente... Oi. Você tem que decorar, gente. Decora. Na internet tem tudo, você vai fazendo durante alguns meses. Baixei um app grátis ali e ficava no trânsito do ônibus, assim, vendo. E assim, a língua ajuda, mais uma vez, porque se você lê jornal, se você sabe do que está acontecendo, você vai aprendendo, né? Coisas básicas. É tudo privilégio também, né? Eu fui fazer essa prova da naturalização, tinha uma mulher perto de mim, mãe de umas crianças que já nasceram aqui, ou seja, da naturalização da mulher. A mulher tem família aqui. A mulher vive a vida já faz tempo. A criança fala a língua daqui, a língua materna da criança já é a língua daqui, né? E aí eu vi ela abrindo a prova, assim, e o desespero. Porque você acha que essa mulher tinha o privilégio ou o tempo de saber que na internet essas perguntas estão lá e que você pode ir praticando num app? Não fez, não, entendeu? Eu fiz com pessoas bem velhas também, bem já de idade, assim, e você via que suava frio ali, sendo que a pessoa vivia aqui há 20 anos. Mas não aprendeu ainda, gente, às vezes não, né? Dependendo de como a pessoa já chegou, às vezes, mais velha pra cá. Exato. E teve filhos e ficou ali só nos filhos, sabe? Segurando as pontas de uma família, entendeu? A profissão dela é ser mãe, sabe? Não acho que uma pessoa dessa tenha super necessidade de aprender a língua, sendo que ela tem outras pessoas na família que resolvam as coisas pra ela, entendeu? Mas mas não é levado em consideração o full-time job dela de mãe, de dona de casa. E isso é muito triste. Isso é triste. Então é isso. Então os processos são vários, né? Que uma pessoa vai passar morando aqui. Eu acho que a língua é o principal. Uma outra dica boa, na verdade, para quem ainda tem desejo de estudar, né? Aqui é muito bom para entrar na universidade um pouco mais tarde, né? Você também entrou na universidade, né? Entrei. E aí você finalizou, fez mestradão e tal. Fiz. Foi outro processo, assim, interessante, né? Porque como a gente desconhece muita coisa, criam-se uns monstros, né? Que na verdade não existem, assim, os monstros
que você mesmo cria. Então eu achava que era impossível entrar na universidade aqui, era muito distante, assim, né, de minha realidade. Eu tinha me formado em direção teatral no Rio de Janeiro, ainda não tinha colado grau, porque fiz essa, enfim, cometi esse deslize de sair do Brasil sem o meu diploma, né? Eu estava trabalhando num café e eu muito estudantes de dança, de artes, para esse café. Ou seja, eu servia muito esses estudantes porque a escola era naquela rua. Também, Você lembra o Café Olinda? E aí eu muito bailarino, coreógrafo nesse café, eu servia todos eles, né? E aí um dia o coordenador do curso do mestrado de coreografia me perguntou: você só trabalha aqui? Eu, sim. Ele, mas faz alguma coisa extra fora daqui, estudou alguma coisa? E na época eu tinha uma coisa de esconder um pouco, que eu, sabe... A verdade. Minha meta era aprender essa língua, trabalhar aqui, fazer o dinheiro pra viver, sabe? Sim. Tava mesmo nesse espírito. E eu não, ele falou, porque eu olho pra você e vejo que tem alguma coisa meio artística e tal, o jeito que você se move, você não é da dança? Eu sou do teatro, eu fiz teatro e performance, né? Aí ele falou, olha, tem um mestrado em performance na universidade que eu dou aula, que é um programa incrível de 2 anos em inglês. Por que você não tenta? E aí, assim, uma pessoa chegar e falar uma coisa simples pra você, né? E abre todo, porque eu não tinha os canais de contato, que hoje em dia eu sou para muitas pessoas, por exemplo, as pessoas me contatam antes de vir para saber sobre esse mestrado específico, né? Na época eu não tinha isso, eu nem sabia onde era a universidade de arte, eu não tinha pesquisado essas coisas inglês ainda, né? Em você tá na inglês. Alemanha e fala, opa, inglês, como assim? Mas eu acho que a gente se subestima bastante, né? A gente Total. tem uma síndrome do impostor ali, é uma real nesse país, gente. E aí precisa de uma pessoa para dar aquele, né? E aí esse cara passou a me perguntar isso sempre, assim. Ele sempre ia no café e me perguntava se eu estava preparando minha candidatura, né? E eu, não... vou tentar, mas eu não tinha nem portfólio preparado. Meus trabalhos estavam todos por aí, pelo mundo, pelo Rio de Janeiro, na época de fitas VHS, sabe? Fotografias péssimas, né? Imagina a infraestrutura que a gente tinha naquela época, 2001 a 2005, sei lá. A internet era zero. Total. Mas aí isso me obrigou a me conectar com todas essas pessoas no Brasil, resgatar pedir, implorar, estoquear essas pessoas. Te dou o dinheiro do Porto, da Envio. Total, digitalizar. E apliquei no ano seguinte que esse cara veio me falar, eu apliquei. Que é um mestrado em dança e performance, chama Solo Dance Authorship, Solo Dança Autoria, na Universidade de Arte de Berlim. Programa de 2 anos, em inglês, com um time maravilhoso, mentores, tutores, você convida gente, você faz estrutura. Pronto, apliquei, entrei, eu também imbuído de uma... Eu lembro, entrando no corredor para a entrevista, eu já tinha chegado até a entrevista, que era a última etapa, e eu pensei, na época eu não sei quantos anos eu tava, isso foi 2013, não sei fazer conta. E aí eu pensei, cara, você não tem nada para perder. Exatamente. Tem nada pra perder, entra nessa entrevista e banca. E aí entrei, banquei e passei, entendeu? Então foram os 2 melhores anos que massa. De aprendizado aqui. E enfim, então tudo é possível, principalmente nas academias de arte, porque não se aplica a outras profissões. Mas na área artística, né, de repente tem algum artista assistindo, alguém que está interessado em vir para Berlim, eu consegui inclusive entrar, porque eu não tinha chegado meu diploma de bacharelado ainda, eu consegui entrar por validação de carreira artística, de portfólio. Eles consideraram que, pela minha experiência artística, eu já tinha o equivalente a um bacharelado. Então, eles me deixaram entrar no mestrado e depois que eu cheguei com o certificado para eles, sabe? Porque eu acho que na parte artística é o que interessa, né? A sua experiência enquanto artista e não necessariamente o que você ficou sentado aprendendo ali. Total. E a sua capacidade discursiva eles já viram durante o processo de admissão, né? Que é escrever vários documentos críticos e tal, entrevista, fazer solo, enfim, aquelas coisas todas. Que não é tão fácil também, esse processo deles é difícil, né? É difícil, mas é possível e as informações estão todas online, sabe? Tem muita possibilidade, essa é só uma carreira que eu fiz, tem várias outras, né? Então, assim, pesquise e eu acho que uma dica que eu daria para quem tá vindo, artista principalmente, é não perca tanto tempo achando que é impossível chegar, né, a estudar uma carreira e tal, e ficar trabalhando nos bares e tal, como eu fiz, que foi maravilhoso, faço até hoje quando eu preciso de uma grana extra e tal, mas assim, não perca tanto tempo fazendo só isso, achando que você não consegue ir para outro lugar, porque tem possibilidades, dá. Já de início você já pode ir investindo nessas outras coisas, sabe? Eu acho que isso acontece com muita gente. Isso aconteceu também comigo, né? Fiquei estagnada num lugar até que de fato você não aguenta mais, aí você toma uma decisão e fala, puta, por que eu não tentei antes, né?
Total, mas é aquela que você está falando, né? Tipo assim, a gente tem uma mente muito colonizada. É isso. Né? Então, assim, primeiro, não peça licença para estar nos lugares, porque... Não precisa. Não precisa. Não peça desculpa. Não pede desculpa por erros, ou falhas, ou coisas que você acha que são falhas, muitas vezes, né? Tipo assim, não. Às vezes a gente pede desculpa por algo que a gente não fez, sabe? Assim, que você não agrediu ninguém, você não desrespeitou ninguém, só Entschuldigung, blá, blá, blá. Não precisa chegar no cara do mercado, porque você... Onde fica o papel higiênico? Desculpa, onde fica o papel higiênico? Não, às vezes o próprio alemão fala assim, você não tem que pedir desculpa pra perguntar, né? Sabe, daquele jeitinho ríspido. E principalmente quando você trabalha assim, né, em serviço, a gente, né, nós dois trabalhamos muito em serviço, né, na gastronomia. E quantas vezes a gente tem esses chefes assim que falam umas coisas super ríspidas pra gente, né? Corrigindo coisas básicas, sei lá, você tá acendendo uma vela, não, você acende a vela assim, porque eles gostam disso, né? De ensinar a maneira. Você pode, naquele mesmo momento, e isso eu aprendi depois, assim, obrigado pela dica, mas eu vou continuar acendendo assim do meu jeito, tá bom? Porque eu tô acendendo e está dando certo. Tá dando certo, a vela acende. Então, né? Goal achieved. Eu prefiro assim, ponto. E assim, pra quem, vamos lá, falando sobre a sua área artística agora, é fácil conseguir essas bolsas ou fundos de pesquisa, como é que é? Porque eu acredito, não sei se estou falando errado, me corrija por favor, que a pessoa que é artista, ela vai ter sempre que correr atrás dos fundos, pagar um estúdio para você ensaiar, pagar um estúdio para você, tudo é pago, né? Não tem nada de graça. E se você não tá dentro da universidade, que você pode abrir o estúdio e usar, eu acho que, como é que faz assim, como é que você fuça essas coisas? Tem bastante essa pergunta ou fuça em todos os lugares do mundo? Olha, tem várias coisas, na verdade, né? Porque, assim, Berlim tem uma cena alternativa de artistas, de comunidades, de espaços, né, co-organizados, que é muito grande. Então tem essa malha de atuação artística que é muito possível. Então tem vários festivais de bairro, como 48 Horas Neukölln, o Mês da Performance, tem várias coisas acontecendo. Então você pode ir atuando nessa área, né, underground, e fazendo parcerias com esses lugares. Sim. Financeiramente, isso é muito difícil. Os lugares são pouco subsidiados, tem muita gente, muito artista e tal. Então eu participei dessa malha quando eu cheguei. Tá. Fazendo performance nos bares, se jogando mesmo. Nos porões. E maravilhoso, aprendi muito e conheci uma galera, né, muito boa. Muito boa. Quando eu entrei na universidade, no mestrado, um outro mundo se abriu. Primeiro porque você está naquele mailing list, naquela lista de distribuição de e-mails da universidade. Você sabe de todas as oportunidades artísticas, né? Tanto como performer, bailarino, você pode aplicar para as audições, festivais que estão procurando trabalhos, e aí já rola um pagamento, né? Um cachê. Uma coisa mínima, mas pelo menos... Mas rola. Então, assim, na universidade foi que esse network foi se abrindo para mim, assim, esse network mais financiado. E aí eu fui entender também que existia todo um sistema como artista independente, porque aqui você tem duas, vamos colocar assim bem, né, genericamente, você tem as casas que tem, por exemplo, os teatros que tem os seus grupos fixos, pessoas assalariadas lá dentro, ensemble, né? E você tem os teatros que não são subsidiados, são subsidiados, mas não tem uma equipe fixa e que trabalham em contato com esses artistas independentes, que é o que eles chamam de... Não paga salário, né? Mais ou menos assim. Não tem ninguém... Os contratados são os diretores técnicos e as pessoas, os curadores, né? Programadores. Mas os artistas pertencem a essa cena que eles chamam de Freie Szene, a cena livre. E a Freie Szene é uma cena que funciona dessa maneira que eu vou falar bem assim genericamente, mas é importante, acho que para quem tem interesse, né? Você tem várias políticas de subsídio, né, que são as aplicações, né, as applications que você faz para os fundings, que são os fundos de produção. Entendi. Aí você tem do Senado de Berlim, e tem programa para tudo, assim, né? Poderia ser muito mais subsidiado, mas tem programa para você estar começando a fazer uma primeira produção com 15 mil euros, que chama Einstiegsförderung. Aí tem programa para você fazer uma produção já maior, com, sei lá, 60 mil euros.
Tem programa de subsídio à companhia por 2 anos. Sim. Tem todos esses tipos de programa que você tem que aplicar. A aplicação é super detalhada. É destrinchada, né? Destrinchada. Assim, eu vejo as pessoas sentando 2 meses para fazer a aplicação, sabe? Para organizar tudo e... Você, por exemplo. E tem gente, inclusive, que ganha dinheiro escrevendo essas... Aplicação para... Aplicação, acho que nem é a palavra, candidatura, Candidatura, porque a gente tá com o inglês na cabeça, mas que acontece. Essas candidaturas para outras pessoas, né? Que são esses escritores fantasmas que escrevem, né? Para outras pessoas. Porque realmente você precisa saber, é uma escrita muito específica, porque você tem que detalhadamente descrever o seu projeto, o andamento do seu projeto, a metodologia do seu projeto. Os resultados práticos do seu projeto, o público-alvo, tem que ter um plano de finança. E além disso, várias dessas candidaturas, você tem que ter uma carta convite de um teatro que já vai te abrigar caso você ganhe o dinheiro. Ou seja, o caminho é meio revés, assim, é meio interessante, porque o artista faz toda a candidatura, se tiver sorte, com a ajuda da casa, de algum curador da casa, que dá um par de olhos ali, envia essa candidatura com uma carta que o teatro faz, dizendo que você já vai ter um lugar ali na programação. Você envia. Se você ganhar o dinheiro, aí você vai pagar ao teatro os técnicos, o aluguel da casa e tal. Então é um acordo. E essa é a Freie Szene. E agora, depois da pandemia, abriram várias outras candidaturas através do Fonds Darstellende Kunst, que é um órgão federal. Surgiu na pandemia. Isso. Assim, surgiu na pandemia não. Na pandemia se fortaleceu, criaram-se várias verbas. E aí tem verba para tudo. Tem verba para pesquisa, para você fazer pesquisa individualmente artística, com, sei lá, uma bolsa de 7.500 euros para fazer uma pesquisa de 3 meses. Sim. Tem bolsa para você fazer parcerias, tem bolsa para você apresentar trabalho fora, no espaço público. Coprodução internacional entre 2 países. Tem bolsa para tudo. Agora, tem que sentar e escrever. Isso é tempo e dedicação. E no formato que eles querem ver. No formato que eles querem. Você tem que pegar as manhas dessa escrita, entendeu? E demora. Para mim demorou um pouco e depois eu comecei a conseguir as minhas verbas, né? Com o meu grupo. Assim. E isso dá para encontrar na internet. Vamos lá, um projeto... uma candidatura que seja um exemplo, né, para a pessoa. Ela pode, essa aqui é uma candidatura de alguém que conseguiu. Isso é possível? Tipo um Muster, né, que eles chamam aqui de Muster? O Muster, né, que é esse modelo... eles não têm um modelo de projeto, eles têm um modelo de plano de finança, dá para conseguir, porque isso também é muito importante. Tudo tem que ser de acordo. E tem que ser de acordo com a tabela de pagamentos do momento, né? Você não pode dizer que vai contratar alguém para fazer não sei quantas horas de carga horária num projeto artístico e pagar um valor abaixo do tabelado. Entendeu? Então tem tudo isso, né? Para sobrar mais dinheiro para outra coisa. Para outra coisa, não. Tem que ser investido da forma correta. Muita gente não passa nessas verbas, né? Não consegue, por causa desses erros, assim, que é normal. Eu errei muito até conseguir um projeto. E tá escrito tudo lá. Tá escrito tudo lá. Tá escrito tudo lá. Eles promovem horários de atendimento 1 a 1. Às vezes eles fazem falas online no Zoom para várias pessoas entrarem. Eles vão explicar passo a passo. Bom, entendeu? A pessoa tem que ter tempo e disposição mesmo para fazer a candidatura. E não entrar numa de eu não consigo nada, já apliquei 3 vezes e não consegui, eles são muito seletivos ou isso e aquilo. O projeto tem que estar escrito nos moldes. Se vai conseguir ou não, é uma grande quantidade de gente tentando, entendeu? Eles vão fazer ali, claro, uma combinação de coisas que é interessante para aquele ano, né, para se mostrar naquele formato. Então, assim, tem que tentar. Tem que tentar, não tem outra saída, sabe? E a vida, então, é tentar. A vida do artista é tentar. Não, então você abre uma gavetinha, tá cheio de não. A outra tá cheia de não, né? E então, tem bastante artistas aqui que se ajudam, né, entre si. Porque eu acredito que isso também tem no Brasil, né? Não posso falar que não. Mas eu vejo que das pessoas que eu conheço sempre tem. Um tá no projeto do outro tá no projeto do fazendo alguma coisa para ajudar. E é uma cena muito solidária, sabe? Se você tem muita gente. Claro que você tem pessoas tóxicas em qualquer cena, em qualquer lugar, mas né? Não dá pra... Mas Berlim, eu acho que por ser uma cidade ainda barata, onde as pessoas podem ter estúdio, pode ter salas de ensaio alugadas, né, por um preço, né, razoável, pagável,
As pessoas se ajudam muito também, as pessoas têm muita troca, como você falou. Troca. Fazem muito um projeto do outro, né? Que é importante, né? Pra ter esse rede de apoio e tal. E assim, eu vivo fazendo isso, né? Tipo, até hoje, ganho minhas verbas, faço meus trabalhos, né? Faço dramaturgia para outras produções e tal, mas ainda assim atuo sem cachê para filme de amigos, né? E também tem um portfólio aí na parada, né? Que você vai aumentando, ampliando e fazendo. O que você acha, não tô falando na sua vida, mas o que pode ser uma barreirona para quem quer vir para cá enquanto artista? Além do visto, né? Tem muita gente que vem com passaporte italiano, brasileiro tem muito passaporte italiano, né? O que pode ser uma barreirona para essa pessoa e ela falar, não vai dar certo minha vida em Berlim? Existe alguma coisa assim que você fala, isso pode ser um obstáculo grande, mas porque tudo tem solução, né? Bom, a gente já falou da língua, né? A língua. Que mas é um lugar que todo mundo já conhece, assim, é uma barreirona. Porque é super importante, demanda dedicação, né? Muita dedicação. Tempo pra caramba. E muito espaço mental, né? Ou seja, a gente está vivendo momentos difíceis de muita confusão mental, né? E tá todo mundo exaurido. Então, assim, né? Acho que se agravou muito com a pandemia, né? Mas total. O excesso de informação, eu acho, de mídia hoje em dia total. Detona a gente. Uma barreirona para mim foi a língua, porque eu vinha do teatro. E eu não conseguia fazer teatro aqui por conta da língua. Só que isso me abriu uma porta incrível, que foi a do movimento. Foi aí que eu comecei a trabalhar com movimento, e por isso que eu sou reconhecido como coreógrafo aqui e não como diretor teatral. Você entendeu? Fez Ninguém sabe que eu sou diretor de teatro. Desse limão, na verdade, né? Pegou um gancho aí que tava dando sopa e falou, vou ter que resolver. Porque eu não conseguia usar a palavra, né? A palavra, pelo menos não a língua alemã. E eu comecei a trabalhar com movimento, comecei a fazer workshop de movimento. Entrei no mestrado, que era no departamento de dança. E aí me descobri completamente entrosado com essa linguagem do movimento e da composição, com a coreografia, né? Eu pesquiso, né, a parte discursiva do trabalho, e eu tenho metodologias de fazer com que o grupo alcance uma ideia de coreografia que eu tenho na minha cabeça, mas vai sair do corpo de cada pessoa ali. Eu trabalho, né, não sou um coreógrafo lá, sei lá, dos anos 80, sei lá, né? Eu coreografo aquelas pessoas que já têm um repertório delas. E eu só trabalho ali conectando pontos, né? Claro. Então, que já é muito, né? Porque você pensa, trabalhar com pessoas é muito, muito complicado. São várias cabeças ali com uma ideia diferente sobre a mesma coisa, né? Então... E eu faço uma curadoria do que está na cabeça dessas pessoas já, do repertório dessas pessoas. E por isso que a minha plataforma, o meu grupo, que é o Studio Disorder, ficou... o Studio Disorder é conhecido por trabalhar, porque eu só trabalho com amigos, e eu faço um trabalho de coreografia, curadoria, né? Enfim, então... e isso é importante dizer, assim, eu trabalho com amigos, né? Eu não tenho interesse muito em fazer audição e sentar ali numa cadeira e escolher quem vai trabalhar. Não, eu amo quem está do meu lado, eu amo os meus amigos, do jeito que eles se movem, eu amo aquela artista porque faz aquele tipo de trabalho, o outro porque faz aquele tipo de trabalho, então eu gosto de conectar esses pontos, né? Fora que é meio caminho andado, né, pra você já sabe, assim, bom, eu já sei que essa pessoa vai fazer isso aqui, puta, já tá certo. É complicado também, porque claro. Entra num campo privado que, putz, às vezes é desgastante, sabe? Com certeza. Mas aquela pergunta que você me fez da grande barreira é pessoal. Vai depender de cada pessoa, porque pra mim a grande barreira é a barreira financeira. Só que chega um monte de gente com herança anualmente aqui. Você sabe, você conhece bem as pessoas com herança, vem principalmente de uma certa cidade, né? Não tô, né? Isso é generalizado, mas... Não tô sendo irônico. Não tô sendo irônico. O Brasil tem uma certa cidade, uma certa região que tem pessoas que têm mais herança. Né? E essas pessoas estão aqui e essas pessoas fazem e acontecem. Essas pessoas fazem e acontecem, essas pessoas abrem lugares, essas pessoas são super entrosadas, mas é isso, tem esse privilégio da grana que eu prefiro não acreditar que é definidor. É uma barreira, mas no final das contas talento é talento, né? Talento a gente não compra. Então, você pode até pagar um bom professor para te trazer uma coisa
especial e você consegue fazer muito bem feito, porque você pagou e aprendeu bem. Você vai aprendendo os skills, né? Exato, mas talento, de fato, Então é isso, a barreira é financeira, mas que bom que existe uma cidade onde você pode trabalhar em qualquer área, em qualquer campo, que não existe preconceito classista, né? Você trabalha no serviço, você, né, tipo, já limpei banheiro de bar e com o maior orgulho, porque saía dali com minha grana, assim, feliz da vida, a caixinha que paga a semana inteira de supermercado. Nossa, né? Nossa, Os valores são outros, quando você chega, né, quando você tá chegando, que você consegue ir no mercado, fazer sua comprinha da semana. Porque eles, né, a gente acaba virando também alemão nesse sentido, né? Porque não basta ir uma vez ao mês no mercado, né? Tem que ir toda semana, senão 2 vezes na semana. Eu sou essa aí, que vou 2. Meu boy vai todos os dias no mercado. Eu fico passado com isso. Todo dia. Eu acho que ele esquece de propósito coisas para voltar no mercado. Porque acho que é um rolezinho, cara. Tem gente que... Né? Ou deve estar com caso com alguém lá no mercado, né? Tá de também, boa, tá de boa. Ai, aproveita, amigo. Porque a vida tá aí pra ser vivida. E assim, agora num campo da curiosidade. Você consegue me lembrar de um cheiro que você sentiu em Berlim, que marcou a sua cabeça? A memória afetiva do cheiro, assim. Porque Berlim tem muitos cheiros, né? Ainda mais agora que tem primavera. Você anda no meio da cidade, além do pólen todo que você respira, cheiro, você passa embaixo de árvore, você sente um cheiro, não sabe de qual delas que é. Eu não sei, o meu senso olfativo, assim, pra cheiro e pra você que é artista, deve ser interessante também. Olha, tem um cheiro que é muito marcante pra mim, que como eu cheguei em outubro, já tava muito frio, pra novembro, dezembro, né? E era muita neve naquela época. Eu peguei menos 20 e poucos graus. Eu também, peguei menos 27 até. Né? Gelo no joelho. O cheiro do frio. O cheiro do frio, eu entendo isso. O cheiro da neve, o cheiro do frio. Porque a neve, na época que se nevava muito ainda, porque hoje em dia já é mais difícil, né? Algumas coisas, assim, às vezes eu ia andar no parque, eu fechava os olhos e eu começava a andar, porque pra mim aquilo me trazia uma sensação de estar andando na praia. Na areia da praia, na areia fofa. Só que não, né? É verdade. Só que não. Só que você tá toda, né? Todo encapotado. Todo encapotado, ali dentro tá um calorzinho de tropical, de praia. E eu lembro dessa sensação, assim, porque a neve reflete uma luz muito forte, ou seja, parece que você tá naquela noite enluarada na praia também, né? Então são 2 cheiros, esse cheiro do frio e o cheiro dos clubes noturnos, das boates. Boate, adoro essa palavra. Boate. A gente vê que a pessoa já é quarentona quando ela isso aqui tem álcool, que eu tô ficando meio bêbado. Não tem, tá né? escrito aqui, ó, 0%, ó, sem álcool, álcool free. Tudo psicológico, né? É psicológico. Veio uma bolinha, já tô aqui meio tonto. A cerveja também. A cerveja me deixa meio louca, assim, a cerveja sem álcool. Outro dia eu também fiz um post sobre isso, que eu tô agora alcohol free, né? Não tô bebendo álcool. Mas tem tanto botãozinho aqui na minha cabeça já de psicodelia, né, de travação, que eu só aperto hoje em dia. Isso aqui vai dar barato, porque tem açúcar, né? Então é só comer que você já vai dar uma loucura. Eu vou esse rosa. Olha, esse rosa combina com a minha roupa e com a minha meia, que não dá pra ver. Será que dá pra botar o pé em cima da mesa? Bota aqui. Essa meia eu ganhei... Amore, ó. Da Itália? Ganhei de... E aí, Amore é uma piada interna nossa. E Di chegou lá no bar que eu trabalho com essa meia, Amore. Mas então, o cheiro dos clubes, você lembra desse cheiro também? Lembro, às vezes até sinto ainda hoje. As velhas, né? Falando assim do passado. Eu lembro e sinto até hoje, gente. A gente é velha, mas a gente é kakura, mas a gente já vai pro clube esperando esse cheiro, entendeu? Assim, tipo... Né, que... Nossa, outro dia não, faz um tempo. Mas assim, explica aí agora como que é o cheiro do clube, porque eu acho que eles estão curiosos. Cara, é um cheiro muito bom, é um cheiro né, não sei, é um cheiro de álcool, com urina, com cigarro, né, com química. Sim, gente, aqui dentro fuma em todos os lugares. Aqui em Berlim fuma em todos os lugares dentro. É um monte de cheiro ruim que combinado fica maravilhoso. Fica bom, né? Mostra que você tá vivo ali dançando. E se você sobreviver àquele cheiro, você tá vivo mesmo, entendeu? Putz. Você tá com saúde aguentando. No outro dia chega a estar na pele, assim, né? No outro dia você chega em casa de uma balada de Berlim, você tem que tomar um banho, de criolina ali, né? Cabelos, assim. Mas aí outro dia eu tava num clube, outro dia já faz um ano. Um ano aí? Não, antes da pandemia, olha, outro dia. E aí eu tava dançando, e aí chegou uma garota pra mim, pra me pedir alguma coisa, um cigarro, eu acho, ou alguma droga, porque, né, cara de latino sempre me pedir droga, né? E aí ela falou assim pra mim,
Nossa, você deve vir nesse clube desde que eles abriram, né? E eu assim... Falando que você era véia? Tiozão. Adoro. Aí eu, não, quando eu abri eu não venho não, que era em outro bairro até, mas tipo, eu já venho aqui há alguns anos, desde 2008. Ela, uau, que máximo. Porque a galerinha mais jovem entra num clube aqui em Berlim e fica passada, né? Quando consegue entrar, né? Porque tem muito clube que barra e fala, você não vai aguentar o que tem aqui dentro. E aí, quando eles conseguem entrar, eles ficam tão... Eles não precisam nem de droga, porque eles estão tão loucos, deslumbrados, que eles ficam felizões, assim. Ah, eu também fiquei deslumbrado. É divertido, primeira vez que eu cheguei no pra clube, caramba. Nossa. É engraçado, né? Como isso era parte da minha vida. Meus amigos eram daí, da noite, eu trabalhava na noite, eu saía do bar que eu trabalhava, eu ia para o clube dançar e emendava com outra noite. Emendava com outra after hour aqui até às 9 da noite no dia seguinte. Hoje em dia eu tô assim, meus amigos são as pessoas que têm cachorro no parque. Porque o Rodrigo tem uma cachorra linda. Linda, chamica, maravilhosa. E eu a vida muda, né? Eu lembro que o meu sonho era trabalhar no Panorama Bar. Não no Berghain, mas no Panorama Bar. Nossa, já... Porque eu gosto mais da música de lá. E eu falava, gente, nossa, quero muito trabalhar nesse bar. Meu sonho de vida era trabalhar. Nossa, e nunca tentei. Porque eu falava, não, a impostora, né? Nunca vou conseguir entrar aqui pra trabalhar. Nossa, você super trabalharia lá. E eu já me perdi muito naquele bar. Mas hoje em dia eu falaria, não, jamais eu trabalhei nesse clube. Com esse povo muito louco, eu não ia conseguir, não. Não, e que bom, né? Que a vida muda. Hoje em dia eu acho que a geração é mais nova, tá indo... Eu agora tô fazendo trabalhando num bar, né? Porque eu tô antes de entrar num projeto meu aí, que vai ser um projeto longo de vida. E eu tô fazendo um extra no bar. E vendo uma galera nova, né? Tipo... Tem umas ali festas, tem turista pra caralho, né? Na passagem de um monte de turista. Não, e tem uma festa maravilhosa, queer, assim, sabe? E aí é uma galera super nova, incrível, e eu... Né? Ainda tá rolando o forró de Kenga lá? Tá rolando forró de Kenga. Tá rolando. Tem rolado muita festa brasileira maneira, né? Tem assim, bastante esse ano. A Bossa FM também traz um monte de show, então assim, é muito doido, porque agora, antigamente eu tinha assim, eu lembro que vinha sempre Chico César, que eu amo de paixão, e Céu. Eu até brincava, só vem Chico César e Céu, né? E era muito bom, mas agora é um atrás do outro. Parece que eu tô no Brasil. Eu tenho uma impressão assim que a pandemia fechou tudo aqui, os brasileiros ficaram ali se meticulando. E a hora que abriu, que esse ano é o primeiro ano que tá aberto de verdade tudo, né, assim, como deveria ser. Abriu e os brasileiros tiraram os projetos do bolso, assim, de repente todos os artistas estão aqui. Sim. Um monte de show legal. Tem muito brasileiro fazendo coisa boa, né? Tem muito. Tem brasileiro com espaço de arte, tem brasileiro com companhia, tem brasileiro com plataforma de curadoria. Enfim, é muita gente, muito cantor, muita organização, músico, a gente se organiza pra caramba. E aí de repente o maracatu tá em todo lugar, o candomblé sempre teve, o Fórum Brasil, né? Mas tem, enfim, tá cheio de gente. Até esses restaurantes mais novos brasileiros, os grandes, né? Assim, eles estão abrigando alguns eventinhos ali. Então, assim, eu acho legal. O brasileiro tá fazendo muita coisa aqui. Tá fazendo muita coisa. E a cena artística, então, mais do que a gente pode imaginar. Porque toda hora tem coisa. Eu não dou conta de ir em tudo. Eu também não dou. E os nordestinos também estão arrasando, fazendo coisas incríveis. E eu, né, como bom nordestino, sinto uma saudade desse forró. E tem o forró de Kenga, que é tão bom. Enfim, muita coisa. Ai, que legal. E aí, projetos? Projetos são muitos, né? Porque você tem que atacar em 1000 frentes, senão, né? Porque das 1000, uma anda, a outra se arrasta, né? Então vai assim nesse esquema. Bom, eu tô com um filme rodando, um filme dirigido pelo Harvey Rabbit. Eu faço um dos papéis principais, um padre. Eu sempre faço padre. Não Você tem muito cara de padre, só que não. Porra, é meu quarto padre. É quarto? Caramba, Rodrigo. Já fiz padre no teatro e padre no cinema. Então esse filme tá rolando, tá com uma carreira bem interessante. Foi para o Festival de Rotterdam, que é um dos maiores festivais, né, internacionais. Sim. Tá indo agora para Carlo Vivari, vai para Los Angeles, pro Outfest, vai pra Polônia, enfim, tá começando uma carreira aí bonita e eu tô, enfim, é bom porque o filme tem isso também, né? A gente filmou durante a pandemia com medo, sem saber se a gente tava fazendo a coisa certa, e os testes e as máscaras. E agora o filme tem uma vida que é independente da pandemia. E da gente, né? Da gente. O filme roda, né? E aí roda. É tão bom saber. E fica rodando, em algum lugar ele vai ficar rodando. Fica rodando. Então tem esse filme, que é um filme super queer, camp, maravilhoso, que chama Captain Faggotron Saves the Universe.
muito divertido. Eu fui ver ontem. Ou anteontem, foi um team screening para as pessoas envolvidas. Que mais? Tem um filme que está em fase de edição, já está em fase de edição há algum tempo, que é o Good For You, filmado por Apoena Serra, que é uma cineasta da Bahia, de Salvador. Eu tô dando andamento, retomando 2 projetos meus que já estrearam minimamente para amigos e agora eu vou tentar levar para o palco, né? Sim. Que é o trabalho sobre a baronesa Elsa, que é uma poeta alemã, e um outro trabalho, enfim, que já fomos para a Ilha do Chipre com esse trabalho, e agora eu estou tentando desenvolver ele para uma peça maior aqui, para ser apresentada em Berlim, que chama Extinction Distinction. E é isso, e tô indo nessa minha nova fase para Tailândia, que é uma outra história, né? Vou para Tailândia passar 3 meses. Tô feliz e triste ao mesmo tempo, que o Rodrigo vai ficar 3 meses lá, mas pensando que a vida tá tão louca, corrida, que a gente não se vê muito, então vai mesmo e arrasa e volta. E o que você vai fazer lá? Além de... Eu tô indo estudar umas práticas, terapias de corpo, Legal. enfim, tô indo ficar sozinho, tô indo... São vários projetos em um, sabe? Mas importante. Faz muito tempo que eu tava querendo fazer isso e agora, né, eu trabalhei muito durante a pandemia. Sim. E aí consegui juntar uma grana que eu possa investir nisso. E é isso, aprender coisas novas, porque inquietude, né? Nasceu inquieto e aí... Mas taurino, né, gente? Taurino é aquele que precisa, senão ele começa a dar coisa em todo mundo. Ele precisa sempre estar aprendendo. Total. Aprendendo. E a vida é sempre 880, né? Eu sei porque o meu ascendente é touro, é igualzinho. Sabe, né? Mas que legal, Tailândia. E assim, você vai pegar um pouco de... Não vai pegar verão lá, né? É a época de chuva, chove muito, mas é muito quente. 35, assim... Tá preparado? Tô, mas vai ser só estudo, né? Vai ser mesmo isolamento e estudo. Estudar. E alimentar as ideias, sabe? Porque assim, eu fico aqui pulando de uma produção pra outra, fazendo turnê, viajando, fazendo residência. Então assim, tem um momento que você para e fala, cara, eu não tô lendo. Sabe? Eu só tô lendo especificamente para os projetos. Precisa. E aí eu fui pro Brasil, passei 2 meses no Brasil, que foi ótimo, visitar minha família e tal. E quando eu cheguei no Brasil, eu tive a sensação, eu comprei uns livros, falei, cara, eu não tô lendo ficção. Aí no Brasil já comprei o Torturado, sabe? Comprei um monte de livro, Eu amei Torturado. Comprei a biografia da Elsa, comprei um livro sobre samba, história de samba, que já não é ficção, mas tipo, né, me leva pra um outro lugar. E assim... As minhas perguntas, que não existiram muito, né? Assim, elas acabaram. Você quer falar mais alguma coisa? Você quer dar mais alguma dica? Não, eu acho assim que o que você tá fazendo aqui no Pod na Gringa é incrível porque encoraja muitas pessoas, sabe? E eu acho que, né? Eu lembro que quando eu tava pra vir, em 2008, eu comprei uma revista na banca de revista que tinha escrito Berlim, era uma revista meio de moda. E aquela revista era o meu... Ela tava segurando o meu sonho todo, entendeu? Aí eu abri ali, aí tinha uma entrevista com a Aérea Negro, uma artista da Venezuela que faz sucesso em Berlim, no underground na época, né? E agora faz sucesso em todo lugar. Faz em todo lugar. E eu ficava lendo aquela história dela, lendo e falando, nossa, existe a possibilidade. Eu tinha a história de um cara de teatro, do Volksbühne, né, do Teatro Mitte. Então aquela revista era um compêndio dos meus sonhos, né? Porque não tinha podcast, como você está fazendo agora. Então, acho assim, ter esse podcast que você pode ver pessoas falando sobre coisas reais, burocráticas. Mesmo que seja só ouvir, né? Porque às vezes a pessoa está dirigindo e liga lá e fica ouvindo. A ideia é exatamente essa aí, sabe? Você falou tudo e eu fico feliz de ouvir de alguém que sacou a ideia. Esse programa, eu tenho assistido todos os episódios e assim, e não tô vindo para Berlim, estou aqui, mas para mim é tão interessante ver a história, a experiência das outras pessoas. Eu imagino, putz, para quem tá vindo, isso é um grande, sabe? Dá pra pegar bastante referência de como se preparar, né? Dá. E saber que tem pessoas, nomes que você pode conectar quando você chegar, né? E todo mundo acaba deixando um arroba aqui. E eu acho isso importantíssimo, cara. Então, assim, pra quem tá vendo, né? Vem com toda a coragem do mundo, porque tem pessoas maravilhosas, tem oportunidades muito boas, né? É uma cidade muito artística, muito movimentada, muito viva, né? Tem um inverno que é super difícil, mas que também tem o seu charme, é um momento de se introverter, de ler, né? E aí chega a primavera, o verão,
E você todo mundo explode, sai do casulo. Alguns morrem na primavera porque tem alergia, né? E aí tem que ficar Todo tomando mundo antialérgico. fica meio cagado, essa é verdade. Mas é o nariz escorrendo e lindo, né? Usa o papelzinho ali, tá tudo certo. Na verdade, o papelzinho de nariz aqui é uma realidade da nossa vida, porque no inverno ele escorre porque tá frio demais. Na primavera é porque tem muito pólen das flores aqui, então não tem jeito, você não escapa Não, dele. se o seu nariz está escorrendo no metrô e você esqueceu o seu papelzinho e você dá aquela fungadinha, já vem alguém te oferecer um papel, né? Eles não gostam de fungada. Eles têm a versão dessa fungada. Não, aqui, ó. É a suar. No Brasil já é o contrário, a suar em público é meio feio, né? Assim, aqui que desagradável. Aqui você pode estar em cima, na mesa, aqui você... Que bom, limpou, né? Tá vendo? Olha aí, curiosidades, né? Que já, curiosidade, tipo assim, assoe, mas não fungue. Né, pizza fungue, né? E homens, sentem pra mijar, porque senão vão tomar coió. Na minha casa, não gosto de homem que mija em pé, não. Assim, tem até um adesivo ali. Senta porque, se você sentar, todo mundo pode sentar, inclusive as mulheres. Na minha também tem, no meu, onde é o meu estúdio hoje em dia. Eu sou mulher e pra mim é super difícil ter que ficar equilibrando. Ainda mais se é num bar que a menina já tá chapada, ela vai ter que ficar se equilibrando. Senta. E uma coisa super importante, já vai treinando assim qualquer coisa de agilidade, jogos de agilidade, porque no mercado você vai precisar. Você tem que passar as coisas, você já tem que empacotar super rápido, senão você toma coió também, e né? Não tem quem empacote, gente. Esse job não existe aqui. Então, é você assim... Colocou as coisas na esteira, abre a sacola no canto e o cara vai jogando. É assim, Porque se ele acabar o último produto e você ainda não tiver empacotado, vai ficar uma fila inteira te olhando e ele vai ficar com a cara super feia, ele ou ela, né? Ou chega numa lanchonete assim, já saiba o que você vai pedir. Não fica Entrar pensando. na fila, chegar na frente da pessoa e ficar assim... Nossa, a pessoa de trás vai pedir. Vai pedir e botar o bração assim em cima de você. É melhor evitar. Eu sou pequena e o sovacão vem aqui, assim, ó, toda vez. Eu evito. É isso, gente. Tem muita coisa boa pra vivenciar, chegando aqui em Berlim, chegando em qualquer lugar que não seja seu país, né? A gente fala de Berlim, né? Porque a gente tá em Berlim. Viajar é muito bom, encontrar pessoas, se abram, experimente coisas novas, seja prosecco sem álcool, seja... uma comida esquisita, vá no mercado, compra o que você não entende o nome, chega em casa, abre, vê e faz alguma coisa com aquilo ali. E viajar é tão fácil aqui, né? Viajar é fácil. Você trabalha em qualquer coisa, você ganha seu dinheirinho, aí você pega, tem aquele voo barato, tem um trem barato. Eu agora acabei de ir para uns lugares na Alemanha que eu não conhecia. Por causa do ticket novo. Tem o ticket novo, que você viaja super barato, ou seja, é super bom porque você vai, né? Enfim, viajar é sempre bom, porque quanto mais você viaja, você vê que não existe país assim, país assado. Todo mundo, em todo lugar, é legal e não é legal. Enfim, você viaja, você cria essa inteligência também para se abrir, poxa, eu vou para, sei lá, o buraco do não sei que lá daquele país e eu vou encontrar gente legal e eu vou viver experiências boas. E eu também não... A gente perde essa expectativa de, europeu é tudo organizando. Não, você vai aberto e você vê que eles são pessoas como nós, entendeu? Que tem seus problemas, tem suas dificuldades. Tem uns que são práticos, outros não. Eu acho que tem isso de... E também viajar desmistifica muito. É engraçado, porque eu tô com 40 anos agora, 15 de Berlim, né? E eu tô pensando muito em quem eu era com 14 anos em Aracaju. Sim. Que meu sonho era sair dali, sabe? Meu sonho era... Realizou. Viajar, era ir para o Rio de Janeiro, onde eu fui. Enfim, eu consegui realizar todos os meus sonhos, né? Porque eu queria sair dali, porque ali não tinha algo que eu estava buscando. Hoje em dia, que eu tô aqui, né, com 40 anos, eu desmistifiquei toda essa... Para mim, né? Para minha experiência individual. Sim. Os museus, as viagens, as apresentações, isso e aquilo. E agora tudo que eu quero é estar lá, em Aracaju. Passar uma grande temporada lá, sabe? Com essa cabeça. Com essa cabeça. Esse Rodrigo. Mas pensando naquele menino de 14 anos, claro. Sabe? Tipo assim, putz, agora tudo que eu quero é estar aqui, né, em Aracaju. Tem a praia, comida boa, menino, aquelas entendeu? pessoas incríveis, ou seja... Então, eu acho que é importante sair para poder voltar algum dia. Ui, quase quebrei tudo aqui. Sair para quebrar tudo. Você sai para quebrar tudo pra quebrar tudo, para voltar apaziguado também, com o lugar de onde você vem, com quem você era, né? E é tudo individual, essa é a minha, né? A minha onda, assim. Mas eu acho que, de um certo modo, é uma onda de muita gente, porque a gente sempre quer voltar pro lugar de onde a gente saiu. Não tô falando nem morar, passar uma temporada, mas você quer voltar para você
se comparar, assim, nossa, é verdade, eu queria conseguir, né? Eu acho que isso faz parte daquele autoconhecimento e de você se presentear, falar, puta, você conseguiu fazer aquilo que você estava pensando. Eu, por exemplo, que vim de Lençóis Paulista, né? Um beijo pra todo mundo de Lençóis Paulista, interior de São Paulo, né? Eu me mudei, mas a porta veio comigo, sabe? Assim, então. E toda vez que eu vou pra lá, eu fico pensando, sabe? Assim, eu me deparo comigo mesma quando eu era uma menina pequenininha lá, que eu saí de lá com 15 anos, né? Não, é uma delícia, assim, uma delícia ver o tempo passar. Eu tô achando envelhecer incrível. Eu tô achando envelhecer, depois de tanta experiência, de tanto lugar, de tanto nomadismo maravilhoso. Principalmente porque a gente tá vivo, né? Mesmo depois de tudo. Olha, que eu não achava que ia chegar aos 40. Nunca. Achava que assim, 28 tava bem. A gente chegou com uma dor ali, uma coisa entravada aqui, uma lombarzinha gritando. A gente trabalha no bar, trabalha senta um pouquinho, trabalha senta um pouquinho, trabalha senta um pouquinho. Mas é isso, entendeu? E que bom que a gente ainda consegue fazer 99% de tudo que a gente sempre fez, entendeu? Porque, de uma certa forma, a gente não fez tudo errado, Rodrigo. Isso já é uma coisa muito boa de pensar, entendeu? Não, foi tudo certo. Acho que o bônus foi maior do que o ônus, entendeu? Não é? Vamos ver, com 60 a gente conversa. Vamos voltar daqui a pouco. No podcast do 60 vai ser aqui mesmo. E você quer falar mais alguma coisa? Você quer deixar seus arrobas? Você pode deixar os seus arrobas? Isso, eu não tenho arroba. Eu tenho no Instagram, tá Rodrigo Garcia Alves, minha conta, e o Studio Disorder. Esse vocês podem seguir. @Studio Disorder, acho que é isso. Deve ser, mas se colocar do Studio Disorder, você vai achar. Vai achar. E não tenho mais nada a dizer, assim, eu tô feliz que essa pandemia, né, deu um tempo, né, assim, ainda tem aí o problema, mas é uma endemia, não é mais uma pandemia. Tô feliz com o Brasil, assim, fui lá, visitei, tem muita coisa triste que, né, que a gente tá vendo como consequência desse projeto horroroso que aconteceu, de extermínio mesmo, de pessoas marginalizadas, pobres, pretas, e tô feliz que o Brasil tá com mais esperança, então isso, eu ter ido lá, eu voltei com mais esperança, eu voltei com menos, porque é difícil estar aqui, né? Eu acho que uma barreirona, a barreirona que você me perguntou antes veio agora, a barreirona de se viver num outro país é você ler tudo sobre o seu país, ler todas as notícias, tudo fica mais alarmante. Tudo toma uma proporção na sua cabeça, na sua vida, assim, te adoece. Então, a pessoa tem que praticar muito autocuidado, sabe? Tem que estar sempre em comunicação com as pessoas de lá, com os amigos, com os familiares, falar todo dia para poder entender. Para saber que as pessoas estão vivendo, que as pessoas estão lutando e que as pessoas, né? Porque senão fica tudo no nível super alarmado, né? E de fato você não pode fazer tanta coisa daqui, né, que possa remediar o que está acontecendo. Você não está lá junto, lutando, né? Então a barreirona é essa, assim, psicologicamente tem que estar preparado, tem que ter muito autocuidado, tem que ter muito cuidado espiritual, sabe? Tem que ter muito exercício físico, mental, tem que estar no lugar que você está bem, sabe? Tem que estar bem consigo próprio. Senão você fica aqui, a cabeça só lá. Entendeu? E você não vive o lugar onde você tá. E é difícil às vezes ir lá, né? Porque custa caro. Então, assim, né, eu passei anos agora sem ir, porque eu tava trabalhando muito, não conseguia uma brecha. Tá 1.200, 1.000 euros na passagem. Muito caro. Absurdo. E lá é caro também. Então, assim, mas ter ido, nossa, que cura, sabe? Resolveu muitas coisas. Ver que a vida tá melhorando, que as pessoas estão mais esperançosas, sabe? Que o estrago foi feito, mas que, né, tem que ter trabalho agora pra né, curar. E tá sendo trabalhado, isso dá um quentinho assim no coração, eu acho. Dá, com certeza. É isso. E é isso, né? Como é o Walter Franco, tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Muito bem. Com esse pensamento filosófico do Roga, do Walter Franco. Sobre o Walter Franco, a gente vai finalizar. E, gente, não esquece de seguir o Pod na Gringa ou compartilha esse vídeo com alguém, sabe? Alguém que você acha interessante de compartilhar. Avisem as pessoas que estão querendo vir para cá. Nós estamos aqui para ajudar de alguma forma. Conecte-se com a gente. Vou deixar os arrobas do Pod na Gringa, que é @Pod na Gringa pra tudo, né? Eu consegui fazer isso, que bom. Delícia. E aí procure sim o Studio Disorder se você tiver dúvida a respeito do trabalho do Rodrigo ou do trabalho artístico em geral, né? Como é que você pode ser artista aqui.
Eu agradeço muito meu convidado, de coração, que é a pessoa que eu amo muito nessa vida. E deixo uma mensagem pra vocês, bebam bebida sem álcool também, não só com álcool. É muito bom, fica até bêbado. Fica bêbado, Né? é verdade. Não é, é ruim, que isso? Não, tenta, gente, tenta, faça algo diferente. Toma um Prosecco sem álcool. Não bota a marca, que não tá dando dinheiro. Não, é um Prosecco sem álcool, ele tá aqui 0%, olha, e mistura uma Guaraná no meio e vai ficar incrível com Guaraná, deve ser bom também. Deve ser bom com tudo. Muito obrigado, beijos no coração de todos e boa semana, bom fim de semana. Arrasou.